Estamos ao vivo e o tema de hoje é um tema muito importante que eu vou te falar muito da minha prática. Como é a consulta do usuário de esteroide? Vou te contar muitas coisas, muitas nuances que só no campo de batalha você consegue aprender. Isso não está na faculdade, isso não está no livro, isso não é ensinado na residência, isso não é ensinado na palestra, somente no campo de batalha você consegue aprender algumas nuances, algumas particularidades do paciente que usa esteroide. Então, pessoal, se você é um profissional da saúde, é obrigação você ficar nessa live aqui comigo até o final, porque nós vamos conversar muitas coisas que eu tenho certeza que vai ser muito importante na sua prática profissional. Você é um cara que usa de forma recreativa um esteroide, também é obrigação de você ficar comigo aqui até o final, porque de repente você quer procurar um profissional para que te acompanhe, para que te proporcione mais saúde dentro dessa utilização, fica comigo até o final. Agora, eu também te faço um pedido. Esse assunto ele faz sentido para algum amigo que é profissional da saúde, alguma amiga que trabalha na área esportiva? Faz o favor, existe aqui um botãozinho de compartilhar aqui no canto inferior direito. Compartilha com essa pessoa para trazer todo mundo aqui para essa live, para a gente poder aprender juntos e discutirmos essas nuances a respeito da consulta referente ao usuário de esteroide. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico e todos os dias eu venho aqui no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, no podcast, no Telegram, para falar com você a respeito de esteroide. Para te ensinar a usar? Não, não é isso. Estou aqui para te ensinar a respeito de como que o esteroide funciona. Porque se você ter esse tipo de conhecimento, agora você tem o poder de tratar um paciente que usa, para proporcionar para esse paciente o que a gente sempre busca, uma tríade. Estética, claro, é importante que esse paciente, essa paciente esteja bonitão, esteja bonitona, claro. Afinal, eles tendo uma boa estética, melhor autoestima. A principal, saúde. Eu quero que esse cara ele tenha mais qualidade de vida, eu olho os exames dele, estejam em constante melhora. Eu quero que ele tenha performance, afinal, ele é praticante de atividade. Eu quero que ele treine cada vez melhor, que ele faça progressão de carga, se ele é um cara que faz endurance, que ele melhore o tempo dele, que ele tenha mais performance na bike, no esporte, no tênis, enfim. Então a gente busca essa tríade com o paciente. Obviamente, você proporcionando mais resultado para esse paciente, o que vai acontecer com o seu resultado profissional? Vai ser proporcionalmente direto. Mais resultado para o paciente, mais satisfação, mais indicações, mais resultado para a sua área profissional. Então, por isso que eu quero conversar com você a respeito disso. Então, eu venho aqui todos os dias para te contar a respeito dessas nuances que pouca gente fala, que é um assunto que não é dado aí de forma tradicional. Pessoal, vamos lá, né? Bom, se você trabalha na área esportiva, se você é um médico, se você é um nutricionista, se você é um personal trainer, se você é um fisioterapeuta, se você é um biomédico, um farmacêutico, você trabalha com esporte de forma direta ou indireta, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde alguém vai chegar com essa queixa relacionada ao uso de esteroide. Não adianta, não adianta. É uma população enorme que é usuária. Existem meta-análises que vão mostrar pra gente que cerca de 3,3% da população mundial é usuária de esteroide. E quando a gente pensa no contexto brasileiro, um país que tem uma grande busca por estética, uma grande culto ao corpo, e não tem nada de errado com isso. Tem esse culto, tem essa busca por estética, por um corpo cada vez melhor esteticamente, óbvio, e também a facilidade da entrada dessas medicações, óbvio que vai ter um uso muito expressivo aqui no nosso contexto brasileiro. E que, a meu ver, por trabalhar com isso, por lidar com isso todos os dias, eu posso afirmar categoricamente.
Quando pensamos nesse número de 3,3% da população e trazemos para um contexto brasileiro, a meu ver, isso é uma opinião minha, esse número ele é subestimado. Aqui no contexto brasileiro é um número muito maior do que isso. Brasil, segundo país em números de academias, um país que tem área litorânea extensa, tem uma grande busca ali pelo físico cada vez mais perfeito, né? Grande culto a pessoas que têm físicos bons, físicos shapeados, enfim. Então isso tudo vai instigar, né, as pessoas a utilizarem. Então, se é um número muito expressivo, e só para você ter uma ideia, se a gente considerar esse número de 3,3%, quando a gente pensa em população diabética, é cerca de 10%. É 1/3 do número de diabéticos, e existe diabético pra caramba aqui no Brasil. Então, quando essa população ela começa a utilizar, não tem jeito. É uma população que está em uso do medicamento, que tem colaterais. E será que esse indivíduo ele vai saber controlar o colateral? Será que o amigo que indicou vai saber controlar esse colateral? Óbvio que não. Então, por isso que mais cedo ou mais tarde, ele tende a procurar você, que é profissional da saúde. Mas tem todo um curso ali, toda uma jornada para ele chegar até você. E é isso que eu vou conversar com você. Então, ó, você é profissional da saúde? Vai ficando comigo. Não sai não, fica aqui porque isso aqui vai ser muito importante para você. Vamos lá, pessoal. Quem que é esse cara? Grande maioria, homens. Porém, existe um número agora crescente de mulheres que vêm cada vez mais utilizando esse tipo de medicamento. Sim, as mulheres agora têm mais acesso à informação, existem drogas, né, que são aí mais acessíveis para o público feminino, pensando em formas de administração, já que é oral, é uma fácil administração, baixa androgenicidade, enfim. Mas meramente é um público maior, mais volumoso, masculino. Como é que é a historinha? Vou te contar aqui, talvez você vai se identificar. O menino, né, ele passa ali pelo segundo estirão, que ele faz a transição ali entre a fase adolescente para adulto, então ele dá uma espichada. É aquele menino que estava gordinho com 16, aí você encontra ele com 17 anos no outro Réveillon, ele cresceu e ele ficou magrão, ele dá uma espichada, né? E com estria nas costas, né? O segundo estirão. Então tem uma liberação hormonal ali para que o cara tenha esse crescimento ali para entrar na fase adulta. O que acontece aí, pensando até em termos sociais, de relacionamento? O cara ali, ele quer desenvolver ali ele está desenvolvendo sua vaidade, ele está querendo se relacionar. Ele vê que os meninos mais velhos ali, que tá no terceiro colegial, já consegue pegar as menininhas ali que tá da sala dele, já que ele tá no primeiro colegial, sei lá, 8ª série. Então ele fica, né, meio assim. E aí que ele vai e se matricula na academia. Afinal, tem todo um estímulo que ele vê lá no YouTube, ele tem esse desejo aí de um físico melhor, ficar mais forte, porque se ele fica mais forte, ele fica mais confiante, ele se torna um macho alfa, ele consegue ter ali uma conversa, desenrolar uma conversa com aquela gatinha da sala dele. Essa é a realidade, vamos ser honestos aqui. Então o cara vai lá e se matricula na academia, mas afinal, ele tem 32 de braço, ele pesa 65 quilos, ele tem 1,80 de altura, então ele fica constrangido. Só que ele sabe que ele tem que estar lá. Então por isso que ele prefere ali escolher o horário da tarde, o horário depois do almoço. É um horário que dá pouca gente, é um horário que ele se sente mais confortável. Estou mentindo, pessoal? Se eu não tô, deixa aí um recado, fala, Dr. Jorge, você não está mentindo. E ele usa sua regata de abadá do carnaval de 2015 e só vai. Chegando lá, ele começa a fazer algumas amizades com uns caras que estão mais fortes, né? Alguns caras que já estão mais tempo ali na academia e ele começa a trocar ideia, né? Então ele escuta ali uma tal de Durateston. Ele não sabe o que é. Ele escuta que é um hormônio, mas ele sabe, de tanto socialmente falar para ele, ele sabe que é uma coisa que pode causar problema, né? Mas ele não sabe exatamente o que é uma Durateston. Ele escuta uma tal de oxandrolona. O que é isso, meu Deus?
uma tal de Deca Durabolin. Que é isso, meu Deus? E a maior enciclopédia popular a respeito de esteroide é que Deca enche, a dura estufa, a estrou seca. Vixe, já sei demais agora de esteroide. E ele começa a procurar ali no YouTube, no Google, né? Qual função de Durateston, como usar Durateston. Então ele começa a se alimentar de informação daqueles caras mais velhos que estão há maior tempo ali na academia, começaram a falar para ele. E ele começa a mudar o seu nível de consciência. A gente muda o nível de consciência. Lembra que eu falei até mesmo na live da semana passada sobre nível de consciência? Existe um número muito grande de pessoas que não te conhecem, não sabem o que você faz. Depois elas passam a conhecer você e passam a ponderar. Depois elas passam a querer o seu serviço e realmente ter a consciência do que você faz até que elas fecham uma venda. É a mesma coisa, a mesma ideia desse cara. Ele vai mudar o nível de consciência dele. Esse cara agora ele já tem consciência do que é um esteroide. Ele entende que qual que é o benefício dele. Afinal, ninguém está usando esteroide à toa, tem um benefício. Pode ter um caminhão de malefícios? Pode, mas tem um benefício do ganho de massa, por exemplo. Acelerar o processo dele, que ele já está ali 2 meses e não viu o resultado. Enfim, e ele vai alterando tanto ali esse nível de consciência que ele vai e realmente compra ali na esquina, o amigo até aplica para ele e ele começa a usar um casal, um famoso deck duro. É assim a realidade. Beleza, deu 1 mês de uso, 3 semanas, a partir de 3 semanas ele começa a ver que a camisa está apertando. Depois de 6 semanas ele vê que ele já ganhou 5 quilos. Vixe, esse trem é bom demais para ser verdade. Até que um belo dia, depois aí de uns 2 meses, 3 meses de uso, afinal, não tá usando nada junto, ele só tá injetando, tá comprando coisa super faturada, porque é sempre assim, né? Não, pode deixar que eu te arrumo. Aí o cara pega no contatinho, ainda passa mais caro para ele, enfim, e ele começa a utilizar e ali ele começa a ter os primeiros colaterais depois de algumas semanas de uso. Colaterais que ele sente? Não, porque se ele sentisse, ele ficaria preocupado. Ninguém vai sentir, vai falar, poxa, meu hematócrito hoje tá alto, viu? Ninguém vai falar, vixe, mas hoje meu HDL tá baixo, viu? Ninguém vai falar isso. O que ele vai sentir? Quais colaterais ele vai preocupar? Colaterais que ele vê. Colaterais do tipo, principalmente muito comum no adolescente, ginecomastia, tetinha. Afinal, ele não está fazendo um bom controle estrogênico. Então esse estrogênio em excesso começa a estimular ali a glândula mamária dele. Então esse cara, ele fica preocupado com aquilo que ele vê. Espinhas, calvície, diminuição de testículo, diminuição de volume ejaculatório, fica com a porra rala. Então ele vai ficando preocupado tudo que ele vê. Aí, diante de um colateral que ele vê, por exemplo, com a ginecomastia, o que ele vai fazer depois que ele percebeu essa ginecomastia e ela está incomodando, fazendo com que ele não use mais camisa branca, que ele não use, por exemplo, uma camisa mais apertadinha porque marca da tetinha, os caras zoam. O que ele faz? Ele pergunta para aquele amigo que vendeu para ele. O amigo do meu contatinho me deu aqui uma tetinha, tá meio sensível, encosta, dói, coça. O que eu faço? Aí o cara vai falar, parecem tomar um tal de tamoxifeno, mas comigo deu certo. Com você, não sei. Meu Deus, como é que eu vou resolver essa ginecomastia? Já sei, eu vou perguntar para alguém que sabe, Dr. Google. Como resolver ginecomastia? Aí o Dr. Google vai falar assim, ginecomastia é o crescimento da glândula mamária no homem, que tem ali tem esse crescimento devido a algumas causas, tais como doença renal, doença hepática, uso de medicação, uso de beta-bloqueador, câncer de testículo, meu Deus. Porque ele começa a ler todos os diagnósticos diferenciais. E agora, José? Aí não tem jeito, eu vou ter que procurar um médico. Mas é caro. Mas e se eu pesquisar mais? Deixa eu ver mais vídeo. Então ele começa a se alimentar daquela informação, digamos que toda embaraçada, toda ruim da internet.
Até que não tem jeito, ele não vai saber resolver aquilo lá. E até que ele procura o médico, né, que ele tem acesso. Chegando nesse médico, né, como que ele é tratado? Na maioria das vezes, com julgamento, com esculacha o cara, fala que não deveria estar usando aquilo, fala que aquilo lá vai trazer problema, então o cara vai ficando cada vez mais desmotivado. E ele vai continuar fazendo a cagada, só que agora sem o médico. Então essa é a jornada do cara. Ele começa a utilizar, ele tem um problema, ele tenta resolver das diversas formas, seja perguntando para um amigo ou pesquisando na internet, até que em último caso ele procura um médico. Então você profissional, você tem que saber qual que é essa jornada, para você entender o que você vai perguntar para ele. Então, como que esse cara chega até você? Ou ele chega por essa via, uma via de ele começou a utilizar por conta e deu algum BO, ou ele chega por outra via, uma via de que, cara, tá todo mundo usando uma paradinha, todo mundo usando, mas eu tenho medo, então o medo faz com que seja uma grande objeção na cabeça dele, então isso faz com que ele se sinta mais seguro se ele tiver um profissional do lado para orientar ele. Digamos que esse cara, ele é até mais consciente do que o primeiro. Então, ou ele te procura porque deu uma cagada, ou ele te procura porque ele deseja fazer um uso acompanhado. Essas duas formas que ele chega no seu consultório. Da primeira forma, ele já chega meio que arrependido, com vergonha de estar ali. Da segunda forma, ele chega com vergonha de falar o que ele quer. Ele vai comendo pelas beiradas. Ele vai falar assim que ele queria fazer olhar o hormônio. Ele não vai falar direto porque ele tem receio. Ele tem receio e isso tem um cunho social. Que ele vai chegar no médico, o médico vai esculachar ele. Então ele vai comendo pelas beiradas. Então, doutor, queria ver se tinha jeito de eu usar alguma coisa, olhar os exames, né, ver os hormônios. Ele vai comendo pelas beiradas. Então, presta bem atenção no que eu tô falando. Um, ele tem vergonha, o outro, ele vai comendo pelas beiradas. É aí que tá em suas mãos como que você faz um rapport com esse cara. Tenta conquistar esse cara de cara. Até rimou. Tenta conquistar esse cara de primeira, falando, meu amigo ou minha amiga, pode ficar tranquilo, você está em casa. Aqui dentro do consultório você tem liberdade de falar o que você quiser. E tenta tangibilizar o exemplo. Essa é uma estratégia muito interessante dentro de COPs. E é muito importante que você, profissional da saúde, você entenda de COP. Sugestão, Ícaro de Carvalho, mais foda de copy aqui no Brasil. Copy. Uma das estratégias é você tangibilizar o exemplo. Meu amigo, eu recebo pacientes igual a você com 17 anos em uso de hormônio, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui para te ajudar. Pode falar, inventa alguma história, fala, não, até acabou de sair um paciente igual a você. Tá em uso dos anônimos, não tá? Tá em uso das paradinhas, não tá? Fala a língua dele. Não fala bomba, não, porque isso é pejorativo. Tenta falar a língua dele, para você já conquistar ele no rapport. Beleza. Conquistou ele, aí sim você já começa uma anamnese mais séria. Digamos que mais complexa. Por quê? Agora ele já se sente mais à vontade de conversar com você. Beleza. Até agora eu julguei esse cara? Jamais. Eu estou aqui numa posição de acolhimento. Agora eu já tenho condição de saber, meu amigo, o que você usou? Qual a procedência disso? Foi de farmácia? Se foi de farmácia, quem te passou a receita? Foi do underground? Qual laboratório? Fala os laboratórios que você entende para passar mais confiança. Fala, foi Lander? Foi Moscow Pharma? Foi Fármaco? Foi Cooper?
Passa, grava uns 4 só para você passar mais credibilidade pro cara. E aí você começa a perguntar de dosagem, começa a perguntar de quanto tempo que ele usou, começa a fazer toda a anamnese pregressa, se ele tem ali, por exemplo, algum histórico familiar, para você agora deixar o cara mais à vontade. E lá na frente, você vai e pergunta também da saúde sexual do cara. Porque não vai perguntar de cara, porque ele não vai te falar. Então, conquista essa pessoa primeiro, para depois você fazer todo esse processo de anamnese, né, mais técnica. A questão é a seguinte: esse cara, como eu falei, ele chegou por essa via que ele deu algum problema e ele tá com vergonha de estar ali. Já esse segundo, ele vai chegar de uma forma que talvez pode ser um insulto para você. Mas eu quero que você não entenda como se fosse um insulto. É porque hoje temos um problema que é informação demais. Esse cara, esse segundo cara é o cara que quer utilizar e ele quer da sua ajuda para utilizar junto com ele, para você ter um respaldo ali para tentar minimizar os danos. Primeira coisa, faz o rapport com ele, não julga, mas não fica puto porque esse cara ele vai chegar te pedindo as coisas. Ele vai chegar e vai falar assim: Dr. Jorge, eu queria fazer um uso de uma Durateston. Igual eu te falei, a tendência por ego profissional é que você fique puto. Por quê? Você vai falar: caralho, eu estudei tanto pro cara vir me pedir como se fosse uma gôndola do supermercado. Mas não, você tem que entender que para ele estar ali, confiar em você, ele já tentou estudar, ele tentou ver vídeos ali na internet, ele tentou conversar com as pessoas. Então talvez é um desejo dele que ele não soube expressar ao te pedir. Então tenta quebrar essa indisposição nesse pedido dele. Tudo bem, cara, mas na sua cabeça, o que é Durateston? Só para a gente entender, para eu tentar te esclarecer melhor. Eu ouvi falar que Durateston é testosterona, né? Isso, cara, assim que eu gosto. Por quê? Eu gosto que o meu paciente, ele saiba tudo que a gente vai conversar aqui para que fique uma relação mais clara. Tá vendo? Já quebrei a relação, já quebrei aquela tensão pré-consulta. Então, são estratégias que você vai ter antes de atender esse cara. Aí beleza, fechou a consulta, pactua tratamento. Pactua tratamento com esse cara, faça uma consulta humanizada. Discuta com ele: ô João, você entendeu o problema que você tem? Você entendeu que o problema que você tem é uma ginecomastia? É uma ginecomastia por estrogênio? E a forma que eu vou te tratar é assim, assim, assado? E por que eu vou te falando para você pactuar tratamento com ele e explicar? Pessoal, uma coisa aí muito, muito importante. Isso é uma coisa de vendas. É muito importante que o profissional ele entenda de venda. Porque as pessoas, elas veem venda como uma coisa ruim. Não. Você tem que ser persuasivo. Você não pode ser manipulador. Você tem que ser persuasivo. E é importante que o profissional saiba vender ideias. Eu te convencer que você tem que fazer atividade, eu tô te vendendo. Eu tô te vendendo a ideia de que vai ser melhor para você fazer uma caminhada, pelo menos. Isso é uma venda. Então, por isso que você tem que dominar toda a estratégia ali de persuasão de uma venda. Então, tenta pactuar. Hoje as pessoas... Sabe por que elas compram? Elas compram porque elas compram a clareza. As pessoas, grava isso, marca um asterisco enorme no seu caderno. As pessoas compram clareza. Conversa mal fechada, conversa atravessada, isso não vende. E por isso que esse tipo de paciente, que é um paciente que tem particularidades, você tem que dar clareza para ele. Amigo, vamos lá.
Existe um eixo chamado eixo HPT. Esse eixo, lá o hipotálamo produz GNRH, que age na hipófise, produzindo LH e FSH. Esse LH age ali na célula de Leydig do testículo, produzindo a testosterona. Essa testosterona, por sua vez, vai ter metabolizações em 5-alfa-redutase, se convertendo em DHT, em aromatase, se convertendo em estradiol. Tá vendo que o seu estradiol está mais elevado? Tudo bem. A tendência era que eu te colocasse o inibidor de aromatase. Mas olha esse exame aqui, ó. Tá vendo esse HDL aqui, ó? Ele é o bom colesterol, é uma lipoproteína de alta densidade. Como você usou uma oxandrolona antes de usar essa texto, por isso que a oxandrolona ela aumentou uma enzima chamada lipase hepática, que caiu esse HDL. Se eu colocar aquele anastrozol que você leu no Google, vai cair mais esse HDL, eu te prejudico, eu te causo mais problema cardiovascular. Por isso que eu vou preferir usar o raloxifeno, por exemplo, que o raloxifeno faz um antagonismo de receptor estrogênico mamário, mas ele não interfere, ele até melhora o perfil lipídico. Tá entendido? Por quê? Por que eu tô falando clareza? Esse cara, ele vai ler tudo o que você passou e ele vai trocar ideia com todo mundo na academia. Eu falei isso, né? Ontem eu falei o seguinte: é muito importante dentro do empreendedorismo que você entenda quem que é seu real concorrente. Quem que é seu real? Por ego, o profissional da saúde, ele tende a achar que o concorrente dele é o profissional que faz a mesma coisa que ele. É aquele doutor, é aquela doutora. Se você, por exemplo, é um nutrólogo, é o nutrólogo da sua cidade, é a nutróloga da sua cidade que vai ser o seu concorrente. Não é. Não é, e eu te provo por quê. Não é porque se você lotar a agenda, não tem como você atender mais. E se o cara lotar, não tem jeito dele atender mais. Acabou, não existe concorrência. Sabe quem que é um concorrente seu? Se você atende o paciente que usa esteroide, é a internet e é o marombeiro da academia. Simples assim. É a mesma história do boticário. O boticário, ele tem concorrentes, mas o principal concorrente do boticário não é a Natura, não é a Avon, é o Cacau Show. Sim, é a Cacau Show que é o principal concorrente do boticário. Sabe por quê? Você tá lá, toda festinha, você tem que dar um presentinho, você tem que dar um amigo secreto, você tem que ir para um aniversário, enfim. O que você pensa? Eu tenho que dar uma lembrancinha, eu tenho que dar um presentinho que seja um pouco mais em conta, mas que eu agrade. Ou você pensa no Boticário ou você pensa na Cacau Show. Então por isso que isso tem todo shopping. Então por isso que em datas comemorativas, Dia das Mães, você pode ver que sempre lota essas duas lojas. Datas ali de festividade, sempre lota essas duas lojas. Por quê? Por esse motivo. Então, o seu concorrente vai ser a internet e vai ser o marombeiro da academia. E se você já vendeu clareza para ele, você pode ter certeza que vai ser mais difícil ao ele passar para aquele marombeiro, como é que foi a consulta, o que você passou para ele, de que o marombeiro, ao falar que aquilo lá não vai funcionar, ele acreditar. Porque você pode ter certeza que vai ter esse caminho. O usuário de esteroide, assim como um paciente que é criança, por exemplo, não existe a pediatria que cuida de criança, então a pediatra ou pediatra tem as particularidades no tratamento. E como é que tá o xixizinho? Vamos medir a barriguinha, sabe? Então tem essas nuances dentro da consulta. Uma consulta urológica tem suas nuances. Cara, e como é que tá a porra? Cara, tá gozando? Você tá com broxando? Sabe? Tem as suas nuances. Uma consulta ginecológica, que é a consulta voltada ali para o atendimento da mulher, né? Principalmente ali te fazendo toda a questão de anual, semestral, enfim, tem as suas nuances. Tem nuances na geriatria. No usuário de esteroide também. Ele é um cara fuçador. Ele pesquisa mesmo.
Só que como é que é a informação que ele adquire? Uma informação tudo bagunçada, que é papel de você organizar essa informação. Ah, eu ouvi que Deposteron aromatiza mais que dura. É mesmo? Por quê, João? Não. Ah, eu ouvi. Tá, vamos sentar aqui, deixa eu te explicar aqui que é Deposteron, deixa eu te explicar aqui que é a Durateston, e eu vou te provar que ela não aromatiza mais por causa disso, disso e disso. Então você tem que organizar as informações. Segundo, ao sair de uma consulta, ele não vai ficar satisfeito. Por quê? Como ele tem um perfil mais fuçador, ele vai bater no Google cada medicamento que você passou. Então, por isso que, de antemão, já tenha todo o esclarecimento do que você passou. Porque vai dar problema se você não esclareceu antes. O que é muito comum utilizar? Por exemplo, anastrozol. Anastrozol é um medicamento, quando ele vai bater lá, vai ver que é de câncer de mama. Eu falei, esse cara tá doido. Você vai colocar lá, por exemplo, uma metformina. Às vezes você quer dar uma melhorada na sensibilidade, insulina dele. Vai estar lá, para diabético. Esse cara tá doido. Por exemplo, eu gosto de fazer uma coisa muito bacana com a maioria dos pacientes, chamado LDN, Low Dose of Naltrexona, baixa dose de naltrexona, porque melhora muito a imunidade. Naltrexona, ele é um antagonista opioide, que ele é utilizado para tratamento de alcoolismo. Só que ele é utilizado na dose 100 mg. Mas quando você usa uma dose baixinha, entre 3 a 4 mg, você aumenta a imunidade do paciente. Só que quando o paciente bate lá naltrexona, vai dar lá tratamento do alcoolismo. Esse médico é doido. Então, por isso que já esclareça tudo ali na consulta, desenhe, igual eu faço, para não ficar dúvidas. Porque esse paciente tem esse comportamento. E como eu falei, não é culpa dele. É culpa mesmo do excesso de informação. Então, hoje você vende o que é comprável, é a clareza que você passa dentro da sua retórica, dentro da sua persuasão, dentro da sua copy. Entenderam? Vamos lá, vamos recordar, vamos fazer uma recapitulação aqui. O cara chegou para você ou com algum problema, ou porque ele quer usar, e existe uma pactuação de um tratamento ali. Beleza, você fez a melhor consulta possível, ele saiu do seu consultório, você acha que ele fica com você por muito tempo? Não, por isso você vai calcular o LTV do paciente, você vai ver que o LTV dele não é alto. Como é que você calcula o LTV? Né? Isso é um cálculo de gestão. Pega o ticket médio e divide pelo churn. Você vai ver que existe ali uma grande evasão desse paciente. Por que, Dr. Jorge? O paciente, por ter esse comportamento fuçador, esse comportamento de escutar as pessoas dentro da academia, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter a concepção, ele vai ter a noção de que tudo, tipo assim, você poderia fazer melhor para ele. E ele acha que ele pode aprender sozinho. E uma hora ele acaba te largando. É normal, normal. Isso que acontece na maioria dos casos. Só que aí, passa-se um tempo, ele acaba retornando de novo para o seu consultório. E como é que você vai ter a postura perante a ele? Também de acolhimento. Ô João, não tem problema, cara. Você pode fazer quantas cagadas for, né? Lógico, a minha ideia não é te prejudicar, mas, cara, eu estou aqui de portas abertas para te receber. A questão é a seguinte, lembra que nós corrigimos a sua ginecomastia e eu te coloquei, por exemplo, num cruise que ficou mais tranquilo, porque a gente vinha fazendo ali, por exemplo, exames periodicamente, de 2 em 2 meses, que eu consegui te controlar? Pois é, a minha ideia, ô João, é te proporcionar mais estética, mas também eu tenho uma prioridade com a sua saúde. Mas é normal, João, que você ache que tem que usar mais e acaba utilizando, porque o acesso ao esteroide é muito fácil. Então, por isso que é normal que o João te largue por um tempo, mas que depois ele volta, porque agora ele volta com outro colateral daquilo que ele tentou fazer sozinho. Ou o paciente volta por um outro motivo, que agora ele tem algum tipo de planejamento que é maior do que esse ciclo.
Por exemplo, um planejamento de uma gravidez. Por quê? Ele pode engravidar a esposa durante um ciclo? Pode. Existe essa possibilidade, mas fica mais difícil. Então, se não haver um tratamento específico ali, esse cara pode ter uma dificuldade de ter ali uma gravidez de sucesso com a sua esposa. Então, agora, como existe uma força maior ali para ele, então por isso que ele te procura nessa situação. Olha que interessante. Vamos recapitular? Ele chega da primeira vez num primeiro colateral, ou ele chega querendo usar, ele te larga, mas depois ele volta com outro colateral ou com desejo de retirada do esteroide. É assim, pessoal, é assim. Fala para mim quem trabalha com isso. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Só que isso daqui que eu estou falando para vocês é algo que você encontra em livro? Duvido. É algo que você acha aí, tem palestra disso? Duvido. Não. Então por isso que eu estou aqui para ajudar todos vocês, você profissional da saúde, a entender essas nuances do paciente que usa hormônio. Bacana ou não é bacana tudo que eu falei aqui? Pessoal, o negócio é o seguinte, para complementar também todo o seu conhecimento, toda essa jornada da sua trajetória profissional, eu também quero te fazer um convite, né? Não sei se você está acompanhando, mas vai haver um evento que vai ser o workshop Oportunidade Anabólica, que vai acontecer entre os dias 13 a 20 de setembro, né? Que vai ser um evento onde eu vou te ensinar o passo a passo de como atender esse paciente. O que eu falei aqui, digamos que foi 10% do que você precisa saber, mas eu vou te falar o passo a passo de como atender. Para quê? Para você proporcionar mais resultado para o paciente em termos de estética, de saúde e de performance. Se você dá mais resultado para ele, você tem também mais resultado para você, seja para o seu consultório em termos financeiros, seja por uma questão de satisfação profissional, já que você está gerando mais resultado para esse paciente e assim por diante. Então vai ser um evento que vai acontecer somente para profissionais da saúde, seja você médico, seja você nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, enfim, você trabalha com a área esportiva e quer aprender mais sobre essas nuances do paciente usuário, então participe desse evento. Basta você clicar no link da minha bio, assim que terminar essa live, se inscreva lá gratuitamente, para que entre os dias 13 a 20 nós tenhamos esse evento para eu poder te ajudar aí nessa jornada, para que você alavanque o seu resultado com o paciente e alavanque o resultado do consultório, beleza? Antes da gente terminar, eu queria também te ajudar aqui em relação às perguntas. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Doutor, qual é melhor, o Clomid ou o Proviron? Para quê? Para quem? Quando? Onde? Qual que é melhor? Cara, qual que é melhor? É uma regata ou é uma social? Depende, entendeu? Seria mais ou menos essa pergunta que eu estou fazendo para você. Vamos lá. Clomid. O que é o Clomid? É o clomifeno. Clomifeno, ele é um SERM, ele é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Mas como é que o clomifeno age? Ele antagoniza o receptor estrogênico do hipotálamo. Então, por isso que ele libera os pulsos de GNRH. Com isso, faz com que aumente LH e FSH, porque tem um estímulo na hipófise. LH age lá nas células de Leydig do testículo, aumentando a testosterona. Já o Proviron, que é a mesterolona, ele tem uma grande afinidade pela SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Quando você olha o seu exame de testosterona total, é uma soma de 3 formas da testosterona. A testosterona livre, a testosterona que está ligada à albumina e a testosterona que está ligada à SHBG, que é uma enzima de transporte. Lembra que a testosterona ela tem uma característica lipídica, ou seja, ela tem uma característica de óleo. Então, e o seu sangue, o plasma, tem uma característica aquosa?
semelhante dissolve semelhante. Então, como não são semelhantes, ela precisa ali de ter um carreador para carrear ela. Então, porém, se eu tenho uma SHBG mais alta, a minha tendência é que eu tenha uma testosterona livre mais baixa. Isso faça com que essa testosterona não fique tão biodisponível. Então, por isso que existem situações onde o paciente está clínico e o paciente que nós confirmamos que ele está com a testo baixa e a SHBG alta, que talvez seja muito bem-vindo o uso do Proviron, da mesterolona, para justamente abaixar a SHBG e aumentar a testosterona livre. Próxima. Essa aqui é boa. Doutor, gostaria de saber sobre o Cutstack. Esse blend seria eficiente caso fosse certificado? Não, né, meu amigo? Primeira coisa, o que eu falo aqui todos os dias? Evite coisa underground. Coisa underground, vamos lá. Você não tem a confiabilidade de nada underground. Ah, mas eu tenho um contato quente. Tudo bem, vamos entender como é que isso aí é feito. A forma de aquisição do esteroide no mercado paralelo aqui no Brasil é através do Paraguai. Então, como é que esse produto existe a produção, né? Pode ser produzido no Paraguai. Tanto é que existem empresas lá que produzem. E existem algumas empresas também aqui no Brasil, muito clandestinas, que produzem. Tudo bem. Então isso aí vem, o sal, né? Vem lá da Índia, China. Então é levado ali do Paraguai, é envasado e basicamente é você colocar um soluto com solvente e coloca ali e distribui para o consumidor final. Quando você pega coisas ali do mercado paralelo, primeiro, você não tem a confiabilidade qualitativa. Está escrito lá, enantato de metenolona, primobolan. Só que pode vir ali propionato de testosterona. Vai bater? Vai bater. Você vai ter resultado? Vai, só que às custas de muito androgenismo e muito estrogenismo. Coisa que a metenolona não tem. Porque é um sal mais barato, o propionato de testosterona. Segundo, pode vir subdosado. É normal que venha subdosado. Afinal, se eu coloco menos produto e jogo para o consumidor final, tende ali a ter mais lucro para mim. Terceiro, contaminação biológica. Como é que isso foi feito ali? Você tem ali o certificado da vigilância, tem ali todo o cuidado nessa preparação. Então é muito comum que venha contaminação de metal pesado, venha contaminação por patógenos, enfim. Ah, mas a marca que eu compro é foda porque eu confirmo ali no QR Code. Tudo bem, mesmo que fosse, mas como é que isso chegou na sua mão se isso vem no Paraguai? Isso veio de contrabando. Isso aí veio dentro de pneu de caminhão, escondido ali no caminhão, tudo quente, alterando, né, tendo alterações ali de pressão, de temperatura. Então tudo isso faz com que não chegue na sua mão um produto de confiabilidade. A questão é que, para diminuir custos, os laboratórios tentam vender essa ideia de uns blends, Cutstack, né? Por quê? Para justamente iludir a pessoa que ela está comprando um produto mais barato, sendo que não cabe dentro daquela concentração. Por exemplo, para a gente colocar... Você já viu, por acaso você já viu um Masteron de 500 mg por ml? Não, porque no ml só vai caber 100. Só que aí o cara te vende, né, um blend que no ml tem 100 de Masteron, 100 de Trembo e 100 de propionato. Aí o cara cai, achando que tá pagando mais barato. Mas o Dr. Jorge fala, o Dr. Jorge é chato. Pois é. Vamos lá. Como aumentar a quantidade de espermas quando o uso de AES estou a ejacular pouca quantidade? Beleza, o negócio é o seguinte. Quando você está no ciclo, existe um eixo de produção, que é o famoso eixo HPT. O eixo hipotálamo, hipófise, testicular. Vamos lembrar? Eu falo isso aqui para vocês todos os dias. Lá no hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH,
que age na hipófise liberando o LH e o FSH. O LH vai agir lá no testículo, nas células de Leydig, produzindo a testosterona, e o FSH vai agir nas células de Sertoli, dando suporte ali para a espermatogênese. Então o que acontece? Quando você usa um hormônio esteroide anabólico, esse hormônio, que é uma derivação direta ou indireta da testosterona, tende a se ligar em receptor androgênico. E com essa força de ligação, aumenta o feedback negativo, para justamente diminuir os níveis de GnRH, diminuir LH e FSH e diminuir sua testo endógena. Por que você não sente nada? Porque você está em uso de uma testo exógena, que está fazendo o papel dela. A questão é a seguinte: por inibição das gonadotrofinas, LH e FSH, lembra que o LH age no testículo diminuindo a testosterona. A questão é a seguinte: por supressão do FSH, você tem comprometimento da espermatogênese. Então, por isso que, por esse motivo, você tem uma diminuição do volume ejaculatório. Segundo, andrógeno produzido intratesticular age nas glândulas relacionadas à produção do esperma, que são a próstata, glândula bulboretral, vesícula seminal. Então, o esperma, ele pega um pouquinho de secreção de cada uma, né, para formar o esperma. É muito inteligente o corpo. Um produto ali que é estéril, um produto que é coagulado. Por que o esperma, quando você está bem, você está fértil, ele está grosso, né? Tem um motivo. Para quê? Para manter ali a integridade do espermatozoide. Só que, como essas glândulas são andrógeno dependentes, por isso que você perde essas coagulases e a porra costuma ficar rala e pouca. Então, por isso que, para melhorar essa qualidade do esperma, você teria que ou retirar esse esteroide ou tratar. Tratar ali, por exemplo, seja com uma metotropina, né, para imitar ali o LH e o FSH recombinante. Uma coisa que tende a melhorar pode ser, por exemplo, a suplementação de L-carnitina, porque a L-carnitina ela tem um papel ali de ter a sua ação sobre a espermatogênese. Isso pode melhorar sim o volume ejaculatório. E bater punheta de menos, porque às vezes você tá muito punheteiro, então o seu parâmetro, né, não tá muito frequente, vai acabando. Enfim, tô brincando. Vamos lá. Como acontece o processo de aumento de prolactina durante o uso de testo? Tá. O que acontece? Eu vejo um aumento de prolactina em uso de testo por uma via indireta. Como é que a gente produz prolactina? Prolactina, ela é um hormônio que ela é produzido lá na hipófise anterior, pelos lactotrófos. Normalmente, a secreção de prolactina ela é regida pela baixa de dopamina, ou seja, abaixei dopamina, eu aumento prolactina. Eu aumentei dopamina, eu diminuo prolactina. É uma relação inversamente proporcional. Beleza. Só que existem alguns fatores que tendem a aumentar a prolactina. Por exemplo, estrogênio. O estrogênio, ele tende a ter uma atuação ali nos lactotrófos para aumentar a prolactina. Então, às vezes o cara tá aromatizando, então por isso que pode vir também concomitante a um estrogênio aumentado, uma prolactina aumentada. Uso, por exemplo, de antidepressivo tende a ter ali um aumento de prolactina. Uso de medicamentos antipsicóticos, como por exemplo, medicamentos que vão causar ali uma baixa de dopamina, pode ocorrer o aumento de prolactina. Como eu falei, baixei dopamina, eu aumento prolactina. Hipotiroidismo tende a causar aumento de prolactina. Por quê? O TRH, né, que é o hormônio que vai ser secretado lá no hipotálamo para agir na hipófise, quando ele está aumentado, por ter muita semelhança dos tireotrófos com lactotrófos,
ele estimular prolactina, tende a ter esse aumento também. Então existem fatores, o estresse tende a aumentar a prolactina. Então isso tudo faz com que haja ali uma maior secreção de prolactina. Mas respondendo a sua pergunta, se fosse fazer uma relação de uso de testosterona com aumento de prolactina, eu chutaria, se eu não visse esse cara, porque a gente tem que pensar sempre em coisas multifatoriais, que essa testosterona, ela está tendendo a aromatizar mais e o estrógeno está induzindo a produção de prolactina. Vamos lá. Doutor, fiz o uso de oxantato, estou com muita acne. O que posso tomar para tratar? O que o seu médico vai te receitar. Por quê? Vamos lá. Não é que eu não queira te ajudar. Espinhas, Rafael e Amanda, não sei se deve ser o Rafael, né? Porque a Amanda não ia utilizar enantato. Espinhas é algo multifatorial. Depende de muita coisa. Normalmente, uma acne via esteroide, ela está ligado a 3 fatores: andrógeno, estrógeno, dieta. Andrógeno. Quando você usa essa oxandrolona ou esse enantato de testosterona, existe receptor androgênico na glândula sebácea, na glândula da pele, né? Então, faz com que aumente o sebócito e isso faça com que haja uma maior produção de sebo, é normal. Estrogênio em mulheres tende a melhorar a acne, mas em homens, quando está aumentado com andrógeno, esse estrógeno tende a causar uma ação imunológica ali, imunorregulatória, e causar uma espinha mais inflamada. E dieta? Eu posso jurar de pé junto, praticamente, porque medicina a gente não fala sempre nunca, mas praticamente certeza que você deve estar errando na dieta. Deve estar. Comendo carbo demais, às vezes está comendo gordura demais, porque o descompasso entre ômega 3 e ômega 6, tendendo ao aumento de ômega 6, tende a ter um processo ali de desenvolvimento de acne. Afinal, você dá mais substrato para a formação de sebo. Um exemplo disso, começa a comer muita pasta de amendoim para você ver, pula para fora. Então, tende a ter esse processo ali relacionado a erro na dieta. Suplementação, dependendo da suplementação, tende a ter uma melhorada, ter uma piorada na acne, por exemplo, excesso de vitamina B12 e B9, enfim. A questão é a seguinte: se está relacionado a essa tríade, tenta mexer no que é mais comum, que é a dieta. Você deve estar errando na dieta, melhora a dieta num primeiro momento. Segundo, não resolveu? Olha se é um erro no controle estrogênico e faça um bom controle estrogênico. Se não resolveu, tenta baixar a dose desse hormônio. Concomitantemente a isso, tenta fazer um bom skincare. O que é um skincare? Você passar um sabonete específico, um ácido específico, só que quem vai te dizer isso vai ser o seu dermatologista ou a sua dermatologista, para ver qual que é mais indicado para sua pele. Eu cuido da minha pele o dia inteiro. Eu tenho um sabonete específico, eu passo um ácido 2 vezes ao dia, eu hidrato ela 2 vezes ao dia e uso um ácido à noite para dormir. Fazer o quê? Quer usar hormônio? Só que não quer pagar o preço de espinhas? Vamos tratar. É isso. Então, tenta pensar sempre dentro desse contexto. Em último caso, talvez seja possível colocar um Roacutan, uma isotretinoína, que não é uma contraindicação absoluta num cara que está usando hormônio. Só que, para colocar um Roacutan, eu pensaria, em último caso, se não tivesse essa oxandrolona, eu pensaria se já tivesse com uma coisa de farmácia, porque eu teria parâmetro de mexer, então por isso que eu não recomendaria esse enantato, e eu utilizaria numa dose off-label. Eu utilizaria numa dose mais baixa, menos frequente, por um tempo mais prolongado, e acompanhando o perfil lipídico e as transaminases do paciente.
Eu faria isso? Te ajudei? Pessoal, nosso tempo está dando aqui. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês até aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham entendido a respeito das particularidades da consulta referente ao usuário de esteroide, o quanto que é importante você estar atento a esses detalhes, porque vão fazer diferença na sua prática profissional. Se você não se inscreveu, se inscreva lá no workshop Oportunidade Anabólica. É um workshop que eu vou te dar uma oportunidade mesmo, em relação a como que você vai fazer um tratamento mais adequado para o seu paciente que usa esteroide, porque você vai receber eles todo momento dentro do seu consultório. E você vai esculachar? Você vai tratar mal? Você vai ter preconceito? Óbvio que não. Você está deixando dinheiro na mesa se você faz isso. Então você tem que tratar o cara com mais dignidade, proporcionar resultado para ele, você ter segurança. Para ser um prescritor de bomba, não. Isso é muito fútil frente ao que você pode fazer para a saúde dele. Eu quero que você manje de cada hormônio para que você tenha clareza de que aquela ginecomastia por trembolona, ela pode ser uma ginecomastia ou progestagênica ou por hiperprolactinemia. Você ter essa clareza e saber confirmar isso tudo no exame e no papo que você tenha com ele. Você vai trazer mais saúde para esse cara. Você vai ter mais estética com ele, mais saúde e mais performance. Obviamente, o cara tendo mais resultado, como é que você vai ter seu resultado profissional? Mais aumentado. Então, se não se inscrever, quem está perdendo é você. Então, por isso que, saindo da live, clica lá no link que está na minha bio, se inscreva, porque eu tenho muito conteúdo para passar lá. E também acompanhe as minhas outras redes sociais, que também eu passo muito conteúdo. Acompanhe o meu YouTube. Lá é um canal onde eu faço lives toda semana, e amanhã nós temos a live Campo de Batalha, onde eu vou ensinar a você olhar exames e como que você vai saber se o cara está ciclando ou não, sem ele falar nada, sem ele abrir a boca, você vai saber que ele está usando. Então eu vou te mostrar muitas particularidades nos exames. Eu chamo de live Campo de Batalha porque lá eu te mostro no campo de batalha mesmo. Me siga lá, acompanhe meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash. Porque às vezes você está fazendo algum cardio, está treinando, você está no seu carro, você consegue aprender sobre hormônio ali no Jorge Yamamoto Cast, disponíveis nas principais canais, aplicativos ali de música. Siga também, faça parte do grupo do Telegram, que é um grupo que somos mais de 2.600 pessoas agora, onde falamos ali todos os dias sobre hormônio. Eu chego, passo um áudio ali, conta alguma história de caso clínico, coisas que talvez eu não tenha condição de falar no Instagram devido à complexidade. Então é para quem realmente quer aprender mesmo. E me siga também aqui no Instagram, acompanhando diariamente os conteúdos que eu posto aqui para vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Espero que eu tenha te ajudado. E mais uma vez, se inscreva no workshop Oportunidade Anabólica. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e tenham uma boa noite.